Olá para você que está me assistindo e vamos de transformar a foto em desenho. E dessa vez eu vou da Cruella, gente. Eu fiz aqui uma manipulação, né, com a Cruella e algumas pessoas comentaram falando para me transformar uma foto dela em desenho. E aí eu vou usar o estilo flat, que já faz bastante tempo que eu não trago aqui, e eu sei que vocês gostam bastante. E, gente, não tem segredo nesse aqui. Eu fiquei até com vontade de fazer os traços dela. Mas aí eu falei, não, vamos aqui de estilo flat. Se vocês gostar, comenta aqui, que aí eu posso transformar ela em desenho com olho, boca, nariz, sabe? Com os traços dela. Mas, basicamente, eu usei o pincel linear 2. Mas, gente, se você não tiver e não ter como importar pra cá, vocês podem fazer com lápis, com caneta de tinta. É só você ligar o estabilizador, que não faz muita diferença, tá bom? É porque eu gosto realmente desse pincel. Mas se vocês não tiver, tem pincéis muito parecidos aqui no Ibis Paint. Fiz os traços seguindo o cabelo. O cabelo dela é uma coisa... Aqui ele tá mais ondulado e eu não quis que perdesse essa ondulação. Aqui, como vocês estão vendo, eu tô fazendo a parte da mandíbula. E aí eu faço os traços e conecto um com o outro. Então eu não preciso fazer uma linha longa. Assim dá pra ter mais precisão. Aí eu faço alguns... Aí tem a blusa dela e na blusa eu gosto de pegar alguns detalhes, sim. Então eu acabei dando um pouco mais de atenção para a blusa dela, para os detalhes da blusa dela. Eu acho que para finalizar faz um pouco de diferença. A única coisa que eu errei aqui, que se eu pudesse refazer eu mudaria, é a cor da linha, que tá vendo que tem alguns traços aqui, ó, que eu tô passando com linha preta, e era branco, e eu poderia sim ter feito esses traços com linhas brancas, ia ficar muito mais legal, e ia dar pra ver toda a demarcação, o que não deu pra ver. Mas com relação à manga da blusa dela, não tenho que reclamar, eu fiz aí todos os detalhes do quadrado, e no final, quando eu pintei, isso deu um detalhe a mais, sabe? No desenho, que eu gosto bastante de pegar essas características. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada, deixei a foto 100%. E a camada, tá vendo que eu circulei ali pra vocês verem? A camada da pele fica embaixo da camada da linha. Então, é só você arrastar pra baixo, sabe? Depois disso, eu peguei caneta de feltro e fiz toda a parte da pele. Não tem problema pegar nessa parte do cabelo, porque depois a gente vai pintar o cabelo e vai cobrir. O importante é fazer um bom acabamento. Aí, depois disso, eu peguei, diminuí o pincel e fui fazendo a parte do pescoço, que é bem pouca. Então, eu não tive muita dificuldade. Depois disso, eu peguei um tom de preto do próprio cabelo e vim pintando tudo. Essa parte aqui não é difícil de fazer, você só precisa ter um pouco mais de detalhe nessa parte da franja. E aí eu fui pintando todos esses detalhes. Por fim, a linha, né, desapareceu. E se eu pudesse refazer e dar uma dica pra vocês, eu acho que essa parte aqui eu colocaria sei lá, eu acho que eu colocaria cinza, sabe? A linha, pra aparecer mesmo e dar pra ver o movimento do cabelo. Então, eu acho que um cinza escuro ia ficar bem legal com o contraste do cabelo dela preto. Mas não ficou ruim, é só detalhes aqui que eu gosto de compartilhar com vocês. E quando vocês for fazer, vocês podem lembrar disso e fazer da sua forma. E talvez usando uma linha cinza você goste mais do resultado do que com a linha preta. Mas aí eu fui finalizando aqui, como vocês podem ver, não dá trabalho. Eu normalmente aumento o pincel para fazer o centro. E aí, para fazer esses detalhes, eu diminuo o tamanho do pincel para ficar mais preciso. Com relação ao cabelo dela que tá fiozinho solto, isso tudo eu não costumo prestar muita atenção. Porque quando a gente for fazer o fundo, normalmente some, sabe? Tipo, a gente vai passar por cima disso tudo. Então, demarque o que você quer que fique e o que você não quer que fique, a gente vai pintar no final, então vai sumir de qualquer jeito. Depois que eu fiz essa parte do cabelo preto, eu fui pra parte do cabelo branco, criei uma outra camada, não é a mesma camada, tá, gente? E tem outra coisa, eu poderia ter pego esse tom um pouco mais amarelado, mas eu acho que não fica legal pra transformar a foto em desenho. Então eu acabei querendo ser um pouco fiel à época da Cruella, lá do 101 Dálmatas, do desenho, que ela tem o cabelo metade preto, metade branco, e aí eu acabei não colocando
essa parte mais amarelada, sabe? Eu coloquei branco mesmo, que eu acho que até no filme esse é o intuito. Só que como tem várias sombras, luzes, acaba interferindo um pouco na cor. Então foi uma coisa que eu não quis fazer. Mas aí eu sigo pintando, lembrando que eu tô usando o pincel de feltro macio. E esse pincel já tem no próprio Ibis Paint. E aí eu vou finalizando. Gente, eu ainda não assisti o filme, vocês acreditam? Enquanto eu tô finalizando aqui, eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu ainda não assisti. Mas eu tô cheia de spoilers, porque eu tô vendo os edits que as pessoas estão fazendo. Então, é isso, gente. Eu simplesmente estou apaixonada pelo filme sem nem assistir. Mas aí, nessa parte aqui que vocês estão vendo, eu peguei um tom da blusa dela dos quadrados. E é um único tom que eu uso em todos os quadrados, mas você fala, ah, mas na foto tem alguns quadrados que estão com cores diferentes. Provavelmente é sombra, e eu não replico sombra no desenho, tá, gente? Então, eu pego uma única cor e vou pintando em todos os quadrados para ficar uniforme. Depois que eu fiz isso, eu faço isso do outro lado. E aí, para pintar o restante do desenho, eu pego uma nova camada e ponho por baixo. Eu também fiz essas luzes, esse tom aí, porque parecia ser da própria blusa. Peguei um tom diferente de cor, aqui como vocês podem ver. Vou lá, crio uma nova camada, ponho a camada embaixo e aí eu consigo pintar sem passar por cima do que já estava ali feito os detalhes. E aí não tem segredo, né, gente? Eu até aumentei o pincel aí e saí pintando tudo. Com cuidado, claro, na borda, né? Porque a gente não quer que passe nada. E aí vem a parte que eu falei pra vocês, gente. Que, olha, eu acabei, tá vendo? Eu peguei um tom mais escuro, que é praticamente um preto. E isso fez com que a linha sumisse ali que eu fiz. Então, eu acredito que ficaria bem melhor se fosse uma linha branca ou um cinza, sabe? Se eu tivesse usado, que aí não teria sumido. Depois que eu fiz isso, eu peguei um tom de fundo, juntei todas as camadas, peguei um tom de fundo, coloquei a camada embaixo e aí eu fui pintando. Lembrando que essa camada que eu tô pintando tá embaixo da camada da linha e embaixo da camada que eu pintei a cor da roupa, tá? Senão vai passar por cima. E aí eu vou pintando todos esses detalhes, gente, como vocês estão vendo aí. Alguns detalhes ficaram sem pintar, não tem problema. A gente vai corrigindo esses detalhes, acontece. E aí eu vou pegando essas bordas, vou pegando esses detalhes, como vocês podem estar vendo. E esse aí foi o resultado. Eu deixei do lado a foto da Cruella, que eu me inspirei, né, pra fazer em cima. Esse estilo de desenho que eu tô fazendo é o flat. Eu gosto bastante de fazer e ele não tem expressão. Mas se vocês quiserem que eu faça com expressão, deixe aqui nos comentários para eu tentar fazer com expressão, tá bom? Esse desenho aqui eu vou deixar lá no Pinterest, caso vocês queiram ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.